monarquia tá cheia de loucos ou a Diana que era desequilibrada? Você já reparou que sempre que alguém incomoda a monarquia britânica, o palácio entra em modo defesa total e transforma essa pessoa no inimigo número 1 do reino? Pois é, aconteceu com a Diana, e se bobear, acontecia até com quem ousava criticar o chá da rainha. Mas no caso dela, não foi só um simples boicote, não bastava isolá-la, tinham que pintá-la como completamente louca. Agora, segura essa ironia. Se tem uma instituição que entende bem de loucura, é a própria monarquia britânica. George III batia papo com árvores, George IV inventava batalhas que nunca lutou e Carlos VI da França tinha certeza absoluta que era feito de vidro. Enquanto isso, Maria I de Portugal chorava pelos corredores do palácio, convencida que estava condenada ao inferno. Mas adivinha, só quem foi chamada de louca? Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos falar sobre como a monarquia sempre soube esconder sua própria insanidade e, ao mesmo tempo, usou esse rótulo para desacreditar quem a desafiava. Diana era mesmo desequilibrada ou só entrou para uma família que já vinha surtada há séculos? Pega o seu chá, sem veneno, por favor, porque essa história vai te deixar de queixo caído. Agora, sabendo disso, vamos voltar para novembro de 1995, um dos momentos mais caóticos da história recente da realeza. Diana, princesa de Gales, resolveu quebrar o silêncio, encarar os bastidores da monarquia e escancará-los em uma entrevista que na época teve o impacto de um ataque nuclear midiático. Com mais de 15 milhões de espectadores só no Reino Unido, ela não poupou palavras ao revelar o que acontecia lá dentro do palácio. Ela contou que sofria de bulimia e automutilação, resultado da pressão extrema ao ambiente real, que Charles nunca escondeu seu caso com Camila e o pior, todo mundo sabia e aceitava. E o melhor de tudo, que talvez William fosse uma opção melhor para o trono que Charles. Uma sugestão que na época foi vista como uma afronta sem precedentes. Agora imagina a cara da Betinha assistindo isso ao vivo. A monarquia, é claro, não ficou nada feliz. Se você acha que a reação foi um simples "nós discordamos", pense de novo. O palácio tratou isso como uma operação militar para destruir a imagem da Diana. O governo, os aliados de Charles e a imprensa tradicional partiram para o ataque. E foi aí que a cartada clássica da monarquia entrou em cena: questionar a sanidade mental de quem ameaça o trono. Nicholas Somers, amigo pessoal do Charles e então ministro, declarou que Diana estava num estágio avançado de paranoia, quase uma doença mental, e Harold Brooks Baker, editor do BuzzFeed, foi além e disse que ela estava mentalmente muito perturbada e que não tinha condições de ser princesa. Segundo ele, era um absurdo deixar que uma mulher como ela destruísse a monarquia. Agora pausa para refletir. Quem realmente estava destruindo a monarquia? Diana, por expor os podres da família real, ou um bando de nobres que passaram séculos casando entre primos e colecionando surtos dignos de um drama de Shakespeare? Porque se tem uma coisa que a monarquia britânica conhece, é o histórico de insanidade, como eu já comentei. Agora você pode estar pensando, ok, mas será que essa teoria de que a monarquia britânica tem um histórico de loucura não é exagero? Pois bem, o próprio corpo médico da realeza achava que não. O primeiro a levantar essa suspeita foi o Dr. Zinnerman, médico da corte, que em 1788 teve a ousadia de sugerir que a família real britânica tinha um problema genético sério. Segundo ele, vários membros da realeza, incluindo Frederico e Eduardo, que é o pai da rainha Vitória, sofriam dos mesmos ataques de loucura que o pai George III, o que levantava suspeitas sobre uma predisposição hereditária. Em 1810, quando o parlamento investigava a insanidade do George III, o Dr. William Heberden foi ainda mais direto. A linhagem real estava geneticamente comprometida. Resultado? Vexame internacional. Nos palácios da Europa começou a circular o boato de que a nobreza britânica estava contaminada por problemas mentais. Isso fez com que os casamentos arranjados ficassem cada vez mais difíceis. Porque, convenhamos, ninguém queria correr o risco de ter um herdeiro problemático. E o problema disso?
As 6 filhas solteiras do George III ficaram encalhadas por causa disso. Que coisa feia falar encalhada, mas enfim, ficaram solteiras. Nenhum nobre queria se casar com elas. O próprio presidente dos Estados Unidos na época, John Adams, chegou a cogitar casar seu filho com uma princesa britânica, até que descobriu a reputação da família e desistiu rapidinho. Mas não pense que o George III era um caso isolado. Lembra que eu já comentei em vários vídeos que o filho dele, George IV, também era um rei completamente fora da casinha, que ele lutou batalhas que nunca pisou e falava que, eu sou o soldadão. Mas já já a gente vai falar mais sobre isso. O mais importante é que durante todo esse tempo a corte fingia que nada estava acontecendo. Qualquer menção ao estado do George III era imediatamente censurada. E esse é o padrão que a monarquia britânica seguiu durante séculos. Se o monarca mostrasse sinais de instabilidade, a maior solução e melhor era varrer tudo para debaixo do tapete e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Agora, se esconder a loucura dos reis já é uma tradição britânica, o que você acha que fizeram quando George III chegou ao ponto de literalmente falar com as paredes? Exatamente isso. O George III, como eu comentei nos vídeos anteriores, foi trancado em Windsor enquanto os médicos tentavam encontrar uma solução revolucionária para o seu estado. E aqui entram os grandes avanços na medicina da época: sangrias, banhos de água gelada e dietas restritivas. Porque, claro, tirar litros de sangue de alguém sempre foi uma excelente estratégia para curar surtos psicóticos. E o mais chocante, ele não foi apenas afastado, ele foi apagado da monarquia. E ela também entrou em pânico total. Eles não podiam admitir que o rei estava completamente insano. Então, fingiram que estava tudo sob controle. Enfim, eles decidiram passar o poder para o filho dele, o príncipe regente George IV. E adivinha só, ele também não era muito chegado na realidade. Enquanto George III falava com árvores e espíritos, George IV falava com garrafas de brandy. O parlamento declarou o rei oficialmente incapaz e transferiu o poder para o seu filho, que não perdeu tempo e assumiu seu posto de maneira nada exemplar e bem bêbada. O Duque de Wellington, um dos principais nomes da política britânica, descrevia George IV como um bebedor irresponsável e completamente pirado. E olha que o cara tinha um currículo impressionante de conviver com gente problemática. Agora, vamos aos fatos. O George IV, além de viver bêbado, observação, não um bêbado ocasional, embriaguez 24/7. Ele tinha surtos emocionais constantes. Quando sua filha Charlotte nasceu, ele teve um colapso nervoso e escreveu um testamento deixando tudo para a amante Maria Fitzherbert e declarou que ela era sua esposa aos olhos de Deus. Spoiler, ele jogou o testamento fora assim que se recuperou. Além disso, ele fingia que estava morrendo para manipular os outros. Isso aconteceu várias vezes. Ele também escreveu cartas de 40 páginas implorando para Maria Fitzherbert voltar com ele, ameaçando se matar caso ela não aceitasse. E se você acha que os delírios pararam por aí, prepare-se. Em 1815, quando os britânicos venceram a Batalha de Waterloo, o George IV teve um surto e tiveram que acalmá-lo com doses de brandy. E, anos depois, ele começou a contar para todo mundo que havia lutado pessoalmente na batalha. Detalhe que ele nunca pisou em um campo de batalha. E não parou por aí. Ele também inventou que liderou um batalhão na Batalha de Salamanca, disfarçado de General Bock. Agora me diz, isso era só papo de bêbado ou delírios de um louco? Mas por que, afinal? Enfim, esconder a loucura dos reis era uma questão de vida ou morte. A resposta está na própria essência do poder real. Durante séculos, a monarquia britânica e praticamente todas as europeias se basearam em um conceito muito conveniente: o direito divino dos reis. Ou seja, o monarca não governava por escolha do povo, nem por mérito. Ele governava porque Deus quis assim. Agora, na teoria, parecia uma ideia perfeita. Se Deus estava escolhendo os reis, então não havia espaço para contestação, certo? Mas na prática, se Deus estava nomeando gente que via fantasmas no espelho e conversava com árvores, alguma coisa estava errada. Se um rei era fraco ou falho, ou pior ainda, louco,
Isso colocava então em xeque toda a legitimidade da monarquia. E um rei sem legitimidade era um rei substituível e podiam haver golpes. Essa era a grande questão. Admitir que um monarca era insano era abrir um precedente perigoso. Se a população começasse a perceber que a coroa não era tão estável assim, o próximo passo natural seria questionar a monarquia se ela deveria continuar existindo ou com os mesmos reis hereditários. E olha que curioso, séculos depois, quando a Diana começou a expor os bastidores da monarquia, o palácio usou exatamente a mesma estratégia. Se a própria família real passou séculos escondendo suas loucuras, por que não transformar a Diana na instável da história? O ciclo se repetia. E se você acha que a insanidade da realeza parava por aqui na dinastia dos Hanovianos, se segura, porque ainda tem muita gente surtada nessa árvore genealógica. Se George III conversava com árvores, Charles VI da França foi além. Ele achava que era um objeto inanimado. Não, você não ouviu errado. Ele era chamado de o Rei de Vidro. Porque passou meses acreditando que seu corpo era feito de cristal e qualquer toque poderia fazê-lo estraçalhar. Agora imagine o trabalho dos servos daquela época. Como se veste uma pessoa que tem medo de quebrar? Como se convence o rei a sentar no trono sem que ele surte achando que vai virar um farelo? Mas Charles VI não foi o único rei com problemas sérios de sanidade. O Henrique VI da Inglaterra parecia uma versão medieval do George III. Ele passava dias inteiros em completo silêncio, encarando o nada, como se estivesse em transe. E quando resolvia falar, misturava delírios religiosos com frases sem sentido, deixando a corte inteira em dúvida sobre se ele realmente sabia onde estava. Agora, se um rei que não consegue completar um raciocínio lógico já é um problema, imagine isso acontecendo bem no meio da Guerra das Duas Rosas. A Inglaterra precisava de um líder forte, mas Henrique VI, ele não reconhecia nem o próprio filho. O resultado foi deposto, preso e anos depois assassinado dentro da Torre de Londres. E esse padrão se repetiu várias vezes. Eduardo II, por exemplo, tinha uma visão um tanto peculiar sobre governar. Enquanto os nobres esperavam um rei focado na política e no exército, o Eduardo estava interessado em manter relações pessoais bem questionáveis na corte, o que gerou desconfiança generalizada. O parlamento e até os próprios aliados do rei começaram a ver seu comportamento estranho e imprevisível. E o que aconteceu? Foi deposto e não muito tempo depois assassinado de uma forma brutal, com uma brasa em fogo lá no... Enfim, e aqui está o padrão. Sempre que o monarca começava a demonstrar sinais de desequilíbrio, a elite política rapidamente dava um jeito no problema. Às vezes significava afastá-lo do trono, e às vezes soluções mais drásticas. Mas conforme os séculos passaram e a monarquia se tornou mais estruturada, os golpes e assassinatos foram substituídos por algo mais sutil. A loucura real deixou de ser um risco imediato ao trono e passou a ser varrida para baixo do tapete. Se antes a solução era se livrar do rei, agora era melhor fingir que nada estava acontecendo, como fizeram lá com o George III e o George IV. Vamos agora para o século XIX. A monarquia britânica havia se tornado praticamente um teatro bem ensaiado, onde qualquer falha interna era coberta por camadas e camadas de protocolos e tradições. Foi nesse período que a família real percebeu que não bastava mais esconder a loucura dentro do palácio. Eles precisavam garantir que o mundo nunca soubesse da existência dessa pessoa. E aqui que a gente entra num dos casos mais absurdos de apagamento da história. As irmãs Catherine e Nerissa Boleslao. Elas eram sobrinhas da rainha-mãe e, portanto, primas da Elizabeth II e foram diagnosticadas com deficiência mental desde a infância. A solução da família real foi interná-las em uma instituição psiquiátrica e apagá-las totalmente dos registros oficiais. Elas simplesmente deixaram de existir nos documentos da realeza. Para o público, elas nunca tinham nem nascido. Mas esconder a loucura não era a única estratégia. Às vezes era fácil taxar alguém de louco para afastá-lo do poder. E poucas figuras na história sofreram tanto quanto a Joana de Castela, mais conhecida como Joana Louca.
Agora a pergunta que não quer calar. Ela era realmente insana ou vítima de uma das maiores armações políticas da história? Joana de Castela era herdeira do trono espanhol no século XVI e tinha tudo para ser uma rainha brilhante. Inteligente, perspicaz e com uma personalidade forte, ela não era exatamente submissa. E isso incomodava muita gente. Os homens poderosos ao seu redor. Seu marido, Felipe o Belo, não aceitava que a Joana pudesse governar sozinha e seu pai, Ferdinando de Aragão, também não queria perder influência. E qual foi a solução deles? Espalhar que ela era louca. Agora vai um detalhe interessante. Joana teve sim episódios de instabilidade emocional, mas olha o contexto. Ela perdeu a mãe, o marido e foi isolada dentro da própria corte. E para piorar, estava cercada de gente que queria vê-la fora do caminho. O resultado foi trancada em um convento e mantida lá por quase 50 anos, enquanto a sua família governava no lugar dela. Eu vou ainda fazer um vídeo sobre ela. Enfim, agora faz sentido isso ser só um caso de loucura ou parece uma estratégia para impedir uma mulher forte de governar? E taxaram a Diana do que mesmo? Louca. Ela era instável demais para ser levada a sério. Diana não era louca, assim como Joana. Elas simplesmente desafiaram a narrativa oficial da monarquia. E quem enfrenta a monarquia de frente acaba virando um problema. Mas apagar figuras incômodas da história não ficou no passado. No século XX, a monarquia britânica ainda usava essa tática. E um dos casos mais emblemáticos foi do príncipe John. Ele era o filho caçula do rei George V e da rainha Mary de Teck. Mas, diferente de seus irmãos, ele nunca foi preparado para ser um membro ativo da realeza. Ele não cometeu nenhum crime, não ameaçou o trono, não causou escândalos. Mas ele tinha epilepsia. E para a monarquia britânica, isso já era um motivo suficiente para trancá-lo longe dos olhos do público. Desde pequeno, John era mantido afastado dos eventos reais. À medida que sua condição piorava, ele foi enviado para viver isolado em Sandringham House, longe da imprensa e do olhar da sociedade. Ele morreu em 1919 aos 13 anos, após uma forte crise epilética. E o que a família real fez? Seguiu a tradição. Fotos dele desapareceram dos registros oficiais. Pouco se falava sobre sua existência e durante décadas o príncipe John foi tratado como um segredo de Estado, ou melhor, da monarquia britânica. A história só veio à tona anos depois, quando biógrafos começaram a investigar a infância da rainha Elizabeth II e perceberam que faltava um membro na árvore genealógica. E por que esconder um menino inocente? Porque no final das contas, para a realeza, imagem sempre foi mais importante do que a verdade. Se algo ameaçava a narrativa de perfeição da monarquia, o problema nunca era resolvido, apenas escondido. Mas o que acontece quando o próprio monarca entra em colapso emocional e não há como escondê-lo da sociedade? Bem, no caso da Rainha Vitória, a monarquia encontrou um jeito. A Rainha Vitória governou de 1837 a 1901 e foi uma das monarcas mais influentes da história. Mas sua vida pessoal foi marcada por um luto tão profundo que se tornou parte da identidade dela e da era vitoriana. Tudo começou em 1861, quando seu marido, o príncipe Albert, morreu de forma inesperada. Eles eram muito próximos e a perda devastou a Vitória de uma maneira que ninguém esperava. Ela não apenas chorou pelo Albert, ela transformou sua dor em ritual diário. Durante 40 anos, ela vestiu preto absoluto, recusando-se a usar qualquer cor. Ela mandava que os criados preparassem a bacia de barbear e a roupa do falecido marido todas as manhãs, como se ele estivesse prestes a voltar, incluindo o travesseiro dele que nunca foi movido de lugar. E a cama era arrumada exatamente como quando ele estava vivo. E todos os castelos reais tinham altares dedicados a Albert, com fotos e pertences. A rainha simplesmente nunca conseguiu superar a perda. Agora, imagina como o palácio lidou com isso. A rainha estava emocionalmente devastada, mas admitia essa fragilidade fora de questão. Então, fizeram o que sempre fizeram. Controlaram a narrativa. Publicamente, a Rainha Vitória era retratada como uma viúva fiel, símbolo de devoção e força. Mas, nos bastidores, sua depressão extrema afetava o governo e criava uma crise dentro da monarquia.
Os ministros reclamavam que a rainha se afastava dos compromissos políticos e a imprensa britânica começou a chamá-la de a Rainha Invisível, já que ela evitava aparições públicas. Mas ninguém ousou sugerir que a Vitória não pudesse estar em condições de governar, porque admitir que a rainha, que era tão amada pelo povo, estava emocionalmente instável significaria admitir que a monarquia é vulnerável. Então, mais uma vez, a coroa fez o que sabia fazer de melhor. Fingiu que estava tudo bem. Mas a realeza britânica não foi a única a lidar com monarcas emocionalmente instáveis. Em Portugal, tivemos um dos casos mais emblemáticos desse fenômeno, a rainha Maria I, que ficou conhecida como Maria Louca. Agora, será que a Maria era realmente insana ou apenas uma mulher emocionalmente devastada, vivendo em um sistema que não aceitava a fraqueza? Maria I governou de 1777 a 1816 e no início de seu reinado era uma monarca brilhante. Era chamada inclusive de a Piedosa e era extremamente religiosa. Ela investiu na educação, reformou a economia e até tentou amenizar o poder da Inquisição em Portugal. Mas a partir de 1788 tudo começou a desmoronar. Agora imagina perder a mãe, um filho e um marido em sequência, enquanto carrega o peso de um reino instável nos ombros. Isso teria abalado qualquer um. Mas para a corte portuguesa o sofrimento dela não era visto como legítimo. Era um problema a ser resolvido. Ela passou a sofrer de crises intensas de choro, se recusava a vestir roupas coloridas e dizia que via fantasmas. Em vários momentos afirmava que estava condenada ao inferno. A solução? Em 1792, o governo declarou Maria incapaz de governar e passou o trono para seu filho, o futuro Dom João VI. E, seguindo o clássico roteiro da monarquia, o destino foi isolamento total. Maria I foi trancada no Palácio de Queluz, onde passou os últimos anos de sua vida reclusa. E quando a família real fugiu para o Brasil em 1808 para escapar de Napoleão, a Maria veio junto para cá, mas já estava completamente desgastada. Ela ficava em quartos escuros, gritava durante a noite e raramente interagia com qualquer pessoa. Agora pense nisso, se Maria I tivesse nascido homem, seu sofrimento teria sido tratado de forma diferente? A gente inclusive vai ter vídeos sobre ela aqui, porque no final das contas a monarquia sempre teve um padrão. Se um rei demonstrasse força, ele era temido. Se demonstrava fraqueza, era descartado. Então eu te pergunto, depois de tudo isso, quem você acha que realmente precisava de terapia? Diana ou a monarquia que passou séculos fingindo que estava tudo bem, enquanto seu próprio sangue azul surtava? E assim acabamos esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já se inscreve aqui no canal e um beijo e até amanhã às 8.